E aí, tudo bem? Foram anunciados nos Estados Unidos 2 ônibus com um material que a gente não achava que fosse ser republicado tão cedo. Todos, ou quase todos, os encontros Marvel e DC já publicados. É o sonho de todo fã ter isso republicado, mas eu vou contar nesse vídeo por que não é provável que esse material saia por aqui, qual é o conteúdo dele e onde essas histórias foram publicadas no Brasil, se é que foram. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos. Você já está seguindo a gente no Instagram? HQ você precisa saber, escreve tudo junto que você já vai encontrar a gente lá. Tem um conteúdo bem diferente, legal também. Por que esse material pode acabar não saindo fora dos Estados Unidos? Os 2 ônibus, um com todos os crossovers entre os heróis, menos um que eu já vou falar qual é, e outro com as séries Marvel vs DC e todos os títulos Amalga, estão sendo anunciados só pela DC. A Marvel não está dizendo nenhuma palavra sobre isso. Não parece então que é uma iniciativa amigável das duas editoras. Parece que a DC encontrou alguma brecha legal, foi lá e publicou, alguma coisa assim, mas isso é tudo achômetro, tá? Vamos ver se esse material vem pra cá ou não. E o único crossover de heróis Marvel e DC que ficou de fora desse ônibus é Liga da Justiça vs Vingadores, que é sensacional, né? Eu não sei se ele faz parte de outro acordo, porque ele é de 2003, enquanto as outras são dos anos 70, 80, 90, sei lá. Até porque essa pôde ser publicada pela Panini quando saiu, mas as antigas não. E essa minissérie foi republicada quando George Pérez faleceu, mas só nos Estados Unidos e com uma tiragem bem limitada. Vamos lá, o Omnibus Marvel vs DC tem 960 páginas. Primeiro foi anunciada essa capa aqui do John Romita Jr., mas a galera reclamou, achou fraca para a importância da edição, e eu concordo. Então foi anunciada essa aqui, essa sim, sensacional, pelo George Pérez. Eu vou anunciar as obras que tem no Omnibus na ordem de lançamento originalmente nos Estados Unidos. Então a primeira tem que ser o primeiro encontro oficial entre personagens Marvel e DC, Superman vs Spider-Man. Superman vs Homem-Aranha, né, de 1976, escrito por Jerry Conway e desenhado por Ross Andru. Eu não vou dar muitos detalhes sobre cada obra, só vou fazer uma rápida sinopse, senão esse vídeo vai ficar gigante. Essa pra mim é a melhor obra que tem nesses ônibus, é o melhor encontro Marvel e DC já feito. Superman e Aranha têm que enfrentar Lex Luthor e Dr. Octopus, que tem um plano de dominação mundial. É importante dizer que nesses crossovers os heróis das duas editoras moram no mesmo mundo, né? Eles não vêm de universos diferentes. A última vez que o primeiro encontro entre Superman e Homem-Aranha foi publicado no Brasil foi aqui, em Grandes Encontros Marvel e DC, 1 de abril de 1993. O segundo encontro foi Batman vs Hulk, de 1981, por Len Wein e José Luis Garcia Lopes. O Coringa convence o Hulk de que o Batman é um vilão e os dois se enfrentam. O que vale mais aqui são os desenhos do Garcia Lopes. A história é ok, mas tem os momentos difíceis de engolir, né? Como o Batman dando um chute no Hulk e o monstrão perdendo o fôlego. A última vez que saiu no Brasil foi em Grandes Encontros Marvel e DC 3. Aí eles fizeram um segundo encontro do Superman com o Aranha, que saiu em Marvel Treasury Edition 28 de 1981, com texto de Jim Shooter e Marv Wolfman e desenhos de John Buscema. Superman e Homem-Aranha agora enfrentam o Parasita e o Doutor Destino. Esse segundo encontro é bem inferior ao primeiro, mas vale pelos desenhos do Buscema. Última vez que saiu no Brasil, Grandes Encontros Marvel DC 4. Eu tenho ela aqui, ó, Superman contra Homem-Aranha 2 de abril de 1989. E em 1982 veio aquele que pra mim é o segundo melhor encontro Marvel e DC já feito, pau a pau com Liga da Justiça vs Vingadores. X-Men vs New Teen Titans, os X-Men vs Novos Titãs, com roteiro de Chris Claremont e arte de Walt Simonson. Darkseid decide usar o poder da Fênix Negra para conquistar a equação antivida e X-Men e Titãs se unem para detê-lo. Última vez que saiu no Brasil, Grandes Encontros Marvel e DC 2, de 1993. Esses são os encontros clássicos dos anos 70 e 80.
Estava sendo criado o primeiro Liga da Justiça versus Vingadores, mas a Marvel e a DC se desentenderam por causa da cabeça dura do Jim Shooter. Ele estava sendo quase um ditador ali, não deixando fazer isso nem aquilo. O pessoal acabou brigando e a obra ficou inacabada. Marvel e DC só voltaram a se unir para produzir crossovers depois da saída do Shooter como editor-chefe. Começaram a sair em 1994. As obras aqui estão por ordem de ano de lançamento, mas dentro do ano do lançamento, elas estão em ordem alfabética. Em 1994, a gente teve 2 encontros do Batman com o Justiceiro, um tocado pela DC, outro pela Marvel. Esses crossovers dos anos 90 que tem aqui no resto desse ônibus, eu não li nenhum. Então, eu não sou capaz de opinar, como dizia aquela atriz lá. Batman and Punisher, Lake of Fire. Ele foi escrito por Danny O'Neill com desenhos de Barry Kitson. O Justiceiro se alia ao novo Batman, o Azrael, para deter o Retalho e o Coringa. E os 2 heróis, entre aspas, né? Porque são 2 anti-heróis, ou quase vilões às vezes, competem para ver quem é mais violento. Essa história foi publicada em Batman e Justiceiro Lago de Fogo pela Abril, em 1995. E o segundo encontro dos heróis, embora seja o próprio Bruce Wayne agora que encara o Frank Castle, foi Punisher and Batman Deadly Nights, com o roteiro de Chuck Dixon e arte de John Romita Jr. De novo, os 2 se unem para deter o Coringa e o Retalho. Foi publicada no Brasil em Justiceiro e Batman Cavaleiros Mortíferos, de 1996. Aí vem as de 1995, que foram 2, Darkseid vs Galactus, The Hunger, com roteiro e arte de John Byrne. O Galactus resolve devorar Apokolips, e o Darkseid manda contra o arauto do Devorador de Mundos, o Surfista Prateado, seu filho, o Orion. Essa eu gostaria muito de ler, eu não comprei na época, e essa história foi publicada em Darkseid vs Galactus, o Devorador, de 1997. E teve também Spider-Man and Batman, Homem-Aranha e Batman, com roteiro de J.M. DeMatteis e arte de Mark Bagley. O Batman e o Aranha enfrentam o Coringa e o Carnificina. Foi publicada no Brasil em Homem-Aranha e Batman. Os crossovers de 1996 são 3. Batman and Captain America, com roteiro e arte de John Byrne, outra que eu tenho vontade de ler por causa do Byrne. Nos anos 40, o Capitão América é enviado a Gotham City para vigiar Bruce Wayne, acusado de traição pelo governo, mas os 2 acabam se unindo para combater o Coringa e o Caveira Vermelha. Saiu por aqui em Batman e Capitão América, de 1998. Green Lantern and Silver Surfer, Unholy Alliances, com o roteiro de Ron Mars e arte de Daryl Banks. Kyle Rayner, o Lanterna Verde da época, se une ao Surfista Prateado contra Thanos, Terrax e o Superman Cyborg e o Parallax, Hal Jordan, que às vezes parecia ser um aliado, mas também pode ser outra terrível ameaça. Essa saiu aqui em Lanterna Verde Surfista Prateado, de 1997. E Silver Surfer and Superman, escrito por George Paris com desenhos de Ron Lim. Norrin Red e Clark Kent combatem as traquinagens do Homem Impossível e o Sr. Mxyzptlk, publicada em Surfista Prateado e Superman. Crossovers de 1997, teve Batman and Spider-Man com roteiro de J.M. DeMatteis e arte de Graham Nolan. Vanessa, a esposa do rei do crime, está morrendo de câncer. Ele então contata Talia al Ghul para ter acesso ao poço de Lazarus. E claro, o morcego e o aranha se metem na história. Essa saiu em Batman e Homem-Aranha, de 1998. E Daredevil and Batman, com roteiro de Daniel Chichester e arte de Scott McDaniel. O Batman persegue o Duas Caras e o Mr. Hyde na cozinha do inferno, mas ele não sabe que esse território é do Demolidor. Saiu em Demolidor e Batman. Em 1998 não teve nenhum crossover, mas em 1999 teve, e são os últimos que estão nesse ônibus. Incredible Hulk vs Superman, com roteiro de Roger Stern e arte de Steve Rude. É o primeiro encontro entre Superman e Hulk, num especial só deles, e eles enfrentam as maquinações de Lex Luthor, desenhos sensacionais do Steve Rude. Saiu em Incrível Hulk vs Superman no ano 2000. E Superman and Fantastic Four, com roteiro e arte de Dan Jurgens. Jor-El manda uma mensagem para Kal-El dizendo que Krypton foi destruído, consumido por Galactus. O Superman pede ajuda ao Quarteto Fantástico, mas acaba se tornando o novo arauto de Galactus, e o quarteto precisa trazer ele de volta.
saiu em Super-Homem e Quarteto Fantástico. Agora a gente vai para o Omnibus Amalgam, que tem 1024 páginas e traz todas as histórias de Amálgama, que mesclava os personagens Marvel e DC e os encontros Marvel vs DC que envolveram o personagem Acesso e fizeram os universos das duas editoras colidirem. Aqui tem um material extenso que está inédito no Brasil. Tudo começa com a minissérie Marvel vs DC de 1996, com 4 edições, que teve a produção dividida entre as duas editoras, escrita por Ron Marz e Peter David, com desenhos de Dan Jurgens e Claudio Castellini. 2 seres cósmicos que representam as duas editoras entram em rota de colisão e Acesso, um personagem que pertence tanto à Marvel quanto à DC, tenta impedir que os dois universos se destruam. Mas isso resulta em confrontos entre os principais personagens das duas editoras e culmina na fusão dos dois universos, dando origem ao universo Amálgama. Os leitores votaram na época para decidir quem ganharia cada combate, o que culminou em aberrações, como Wolverine vencendo o Lobo, que é absurdamente mais poderoso. Essa minissérie foi publicada aqui no Brasil, DC vs Marvel 1-4 da Abril, em 1997. Aí vem os títulos Amálgama. Foram todas edições únicas, como se fosse o começo de vários novos títulos, mas não passaram do número 1. Não porque não deu certo, mas porque a ideia era ficar só no número 1 mesmo. Teve uma Wave que saiu em 1996, que saiu no Brasil, e outra em 1997, que está inédita até hoje por aqui. Se você quiser conhecer todos os personagens que foram amalgamados em todas essas edições que eu vou falar agora, eu fiz 2 vídeos um tempo atrás listando todos eles, estão aqui ó, nos cards. Nesse vídeo aqui eu só vou dar uma descrição rápida e falar dos personagens principais. Vamos para a Wave de 1996, os lançamentos estão em ordem alfabética. Começamos com Amazon 1, com roteiro e arte de John Byrne. É uma mistura da Mulher Maravilha com a Tempestade dos X-Men. A Amazona é a Princesa Ororo de Temícera e é uma metamutante salva de um afogamento por Hipólita. Única vez que essa história saiu no Brasil, Amálgama 2 da Abril, em 1997. Assassins 1, escrita por Daniel Chichester e desenhada por Scott McDaniel. As assassinas são 2 mercenárias chamadas Demônio, que é uma mistura do Demolidor com o Exterminador, e Ninja Felina, uma mistura da Mulher-Gato com a Elektra. Elas enfrentam o Grande Questão, uma mistura do Charada com o Rei do Crime. Foi publicada em Amálgama 1, de 1996. Bruce Wayne, Agent of S.H.I.E.L.D. 1, escrita por Chuck Dixon com desenhos de Cary Nord. É a mistura, claro, do Bruce Wayne com um agente da S.H.I.E.L.D. Saiu em Amálgama 3, de 1997. Bullets and Bracelets, escrita por John Ostrander com desenhos de Gary Frank. Ele traz como protagonistas Diana Prince, uma mistura entre a Mulher Maravilha e a Elektra, e o Justiceiro, uma mistura entre o Frank Castle e Steve Trevor. Eles formam um casal que combate o crime. Isso saiu em Amálgama 4. Doctor Strange Fate, chamado aqui de Doutor Mistério, escrito por Ron Marz com desenhos de José Luiz Garcia Lopes. Claro, é uma mistura do Senhor Destino com o Doutor Estranho. Saiu em Amálgama 2. JLX, chamada aqui de LJX, uma mistura de Liga da Justiça com X-Men e personagens relacionados, escrita por Mark Waid e Gerard Jones, com arte de Howard Porter. Saiu em Amálgama 1. Legends of the Dark Claw, personagem chamado aqui de Garra das Trevas, escrito por Larry Hama com desenhos de Jim Ballant. É a mistura, claro, de Batman com Wolverine, enfrentando seu vilão Hiena, uma mistura do Coringa com dentes de sabre. Saiu na Amálgama 1. Magneto and the Magnetic Man, escrita por Gerard Jones com arte de Jeff Matsuda. Mistura do Magneto e X-Men com os Homens Metálicos. Saiu em Amálgama 4. Speed Demon, escrita por Howard Mackey com desenhos de Salvador La Roca. Mistura do Flash, Etrigan e Motoqueiro Fantasma. Saiu em Amálgama 3. Spider-Boy, escrita por Cal Castle com arte de Mike Wieringo. Mistura do Homem-Aranha, mais precisamente o clone do Homem-Aranha, com o Superboy. Saiu em Amálgama 4.
Super Soldier, escrita por Mark Waid e Dave Gibbons, com arte do Dave Gibbons. É mistura, claro, do Superman com o Capitão América, o Super Soldado, enfrentando o Caveira Verde, uma mistura do Caveira Vermelha com Lex Luthor. Saiu em Amálgama 2. E X-Patrol, escrita por Cal Castle com arte de Roger Cruz, mistura de Patrulha do Destino com Novos Titãs, X-Force e outros mutantes. Saiu em Amálgama 3. Acabam aqui as edições Amálgama de 1996. Aí tem a minissérie DC vs Marvel All Access, que explora outros encontros entre personagens Marvel e DC. É muito mais fraquinha que a primeira. É escrita por Ron Marz com arte de Jackson Juice e saiu aqui, em DC vs Marvel Série 2 de 1997. E teve também a Unlimited Access, de 1997, que trazia encontros Marvel e DC em diferentes épocas e fases dos personagens. Também achei fraquinha, é escrita por Cal Castle e desenhada por Pat Olive. Ela saiu em DC vs Marvel Série 3, de 1998. Agora vamos para a segunda leva de Amálgama. Nada disso saiu no Brasil, todas elas são de 1997. Bad Thing 1, escrita por Larry Hama com arte de Rodolfo D'Amadio, mistura entre morcego humano e homem-coisa. Challengers of the Fantastic, escrita por Cal Castle com arte de Tom Grummett, mistura de Quarteto Fantástico com Desafiadores do Desconhecido. Dark Claw Adventures, escrita e desenhada por Ty Templeton, uma aventura do Garra das Trevas no estilo do desenho do Batman dos anos 90. Exciting X-Patrol, por Barbara Castle e Brian Hitch, uma nova aventura da X-Patrulha com novos personagens amalgamados. Generation X, escrita por Peter Milligan, com desenhos de Adam Polina, mistura de Jonah Hex e os Cowboys da DC com a Geração X e outros mutantes da Marvel. Iron Lantern, escrita por Kurt Busiek com desenhos de Paul Smith, mistura do Homem de Ferro com o Lanterna Verde Hal Jordan. JLX Unleashed, escrita por Christopher Priest com desenhos de Oscar Jimenez, nova aventura da LJX com novos personagens. Lobo the Duck, escrita por Alan Grant com desenhos de Val Simix. O título mais maluco de Amálgama, né, que mistura o Lobo com Howard o Pato e traz um monte de heróis ridículos da Marvel e DC misturados. Magnetic Man featuring Magneto, escrita por Tom Peer com arte de Barry Kitson. Nova aventura de Magneto e seus homens magnéticos expandindo o universo dos personagens. Spider-Boy Team Up, escrita por Roger Stern e Cal Castle com arte de José Ladrón. O Spider-Boy conhece a Legião de Guardiões Galácticos 2099, uma mistura de Legião dos Super-Heróis com personagens da Marvel em geral. Super Soldier Man-O-War, escrita por Dave Gibbons e Mark Waid com arte de Dave Gibbons. Nova aventura do Super Soldado com personagens que misturam Sargento Rock e o Comando Selvagem do Nick Fury. Ithorian of the New As Gods, escrita por Keith Giffen com desenhos de John Romita Jr., mistura dos personagens de Asgard com os personagens de Apocalipse e Nova Gênese. O que eu acho desse material todo? Os encontros clássicos dos anos 70 e 80 tem que ter, né? Eu só não tenho o Batman e Hulk, mas eu gostaria de ter, que nunca mais foi republicado, na época eu acabei não comprando. Os crossovers dos anos 90 são irregulares, tem coisa legal, tem coisa mais ou menos, algumas coisas eu gostaria de ler, outras nem tanto. As minisséries Marvel vs DC são fraquinhas, mas a primeira tem aquele puro creme nerd, né, dos heróis se enfrentando, é até divertida. E Amálgama é um esforço de criatividade muito legal, com histórias que variam do bem legal ao mediano. Mas se esses ônibus saíssem aqui, com certeza eu ia querer comprar. Até porque a colorização da Amálgama ficou ruim, porque saiu em formatinho e naquela época a Abril ainda não conseguia fazer a colorização por computador americana, então a qualidade disso aqui não ficou legal. Mas seria legal a gente ter num formato americano, melhor agora. Pessoal, você quer ter mais destaque aqui como fã do canal? Então entra no nosso clube de membros, é só clicar no botão Torne-se Membro ao lado do botão de inscrição, que eu te dou mais informações. Essa galera aqui já tem vantagens exclusivas e está apoiando o canal, então corre, vem fazer parte do nosso clube aqui.
Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem Ômnibus do Namoro do John Byrne, uma passada no conteúdo do Ômnibus que vai trazer pela primeira vez todo o run do Byrne com o Príncipe Submarino. Depois tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte 11, as Graphic Novels da Abril, uma passada pela série Graphic Novel da Abril dos anos 80 e 90 e os títulos que saíram lá. E em breve, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Deadpool e Wolverine. Até lá!